Shalom. No livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 17, no versículo 22, diz o seguinte: O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios capítulo 18, versículo 14, diz assim: O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Em livros de João, capítulo 6, no versículo 63, diz assim: O espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, neste versículo de 63 do capítulo 6 do livro de João, nos dá a resposta do que é o espírito, de acordo com a Bíblia. O espírito são palavras. Está aqui a dizer que o espírito do homem o sustenta na doença. A palavra do homem, ela vai sustentar a pessoa, ela vai fortalecer a pessoa, ela vai sustentar a pessoa quando estiver doente. Se forem palavras carregadas da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, palavras boas, cheias de sabedoria, palavras cheias de alegria, palavras cheias de amor. Elas sim vão sustentar o homem na doença. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz: O coração bem disposto é remédio eficiente. Nós entendemos que o coração na Bíblia é uma ilustração do pensamento do homem. O pensamento bem disposto no homem é remédio eficiente para este homem. Mas o espírito oprimido, ou seja, as palavras negativas, palavras de opressão, palavras que oprimem, elas vão secar os ossos desse homem. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 21, eu não coloquei aqui, mas eu conheço este versículo, diz assim: o poder da vida e da morte está na língua, está a dizer, o poder que gera vida ou gera morte está nas palavras que saem da boca da pessoa. Se ela falar palavras positivas, palavras cheias de sabedoria, de amor e de alegria, de saúde, então ela vai viver, ela vai produzir, vai gerar vida. Se ela falar o contrário, palavras negativas, que não pode, que não consegue, que vai lhe acontecer isso ou vai lhe acontecer aquilo, então ela vai colher aquilo que ele está a plantar com as palavras de sua própria boca. Provérbios capítulo 15, no versículo 13, diz assim: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Está a dizer que a alegria, ela se mostra no nosso rosto, com a alegria do coração, dos pensamentos, da consciência. Ou seja, uma consciência alegre, um pensamento alegre, ela se reflete, ela manifesta através do nosso rosto. Mas o coração angustiado, os pensamentos angustiados vão oprimir o espírito desta pessoa, vão oprimir, vão levar com que esta pessoa fale coisas negativas, julgue todo mundo, deseje o mal a todo mundo, e amaldiçoe a todo mundo e faz mal a todo mundo. Por quê? Porque tem a ver com a posição do coração dele, dos pensamentos desta pessoa. No livro de João, nos dá a resposta do que é o Espírito. Né? O Espírito são palavras que nós falamos. Existe um uso correto da mente e também existe um uso errado da mente. O pensamento criativo e imaginativo é o uso correto da mente e não oprime a mente e o corpo. Quando um homem usa sua mente de forma criativa ou imaginativa, como fazem os pesquisadores e cientistas, ele não sofre de enxaquecas ou de algum problema, algum defeito.
A não ser que se preocupe e tenha medo constante. Aí sim, ele vai sofrer. Mas quando um homem se preocupa por muito tempo e de forma negativa, sua mente fica sobrecarregada e isso tem efeitos adversos no corpo físico dele. Preocupar-se negativamente não é vantajoso para você nem para mim, meu irmão. Preocupar-se nunca resolve o nosso problema ou faz alguma coisa. Nada disso ele faz. Pelo contrário, só nos coloca embaixo. Na verdade, preocupar-se de forma negativa impede o agir de Deus nas nossas vidas. Para que Deus haja e faça ou opere o milagre dele em nossas vidas, nós precisamos de nos despir de tudo que é preocupação, principalmente aquele tipo de preocupação que é negativa. Portanto, a preocupação é um obstáculo e não uma ajuda na resolução de um problema. Ela não vai nos ajudar a remover montanhas de problemas do nosso caminho. Pelo contrário, vai nos parar no tempo e no espaço. Preocupar-se, embora é um hábito normal do homem, não seja, ela também não é um hábito bom para o homem. É tão mortal que a palavra de Deus o condena e nos aconselha a não nos preocuparmos, mas a lançar todos os nossos cuidados ou as nossas preocupações sobre o Senhor Jesus, que por sua vez cuidará disso. A Bíblia nos dá garantias suficientes que nós devemos lançar todas as nossas preocupações nele, no Senhor, para que ele resolva isso e não nós. Nós não conseguimos resolver nada quando estamos debaixo da opressão de uma preocupação. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Uma pergunta que Jesus faz aqui. Diz que a vida é muito mais importante do que a comida ou do que a roupa. Para nós não nos preocuparmos com o que vestir nem com o que comer. A pergunta que Jesus Cristo fez nesta passagem de Mateus capítulo 6, no versículo 25, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, sugere-nos que ele está preocupado com os danos que a preocupação pode causar à nossa vida e ao nosso corpo físico. Portanto, não permitamos que a preocupação com o que comer e vestir destrua o nosso corpo e a nossa vida. A preocupação nunca aumenta nada para nenhum homem aqui na Terra. Em vez disso, tira do homem a vida. A preocupação rouba-nos o prazer, a alegria de vivermos a vida no hoje e no agora. Meu irmão, não te preocupes. Minha irmã, não te preocupes. Quando a preocupação te visitar, lance ela sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Lançar sobre Jesus Cristo é focar a tua atenção na palavra de Deus, naquilo que Deus te prometeu na palavra dele. O que é que a palavra de Deus te prometeu? Diz que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não aceite se condenar pela via da preocupação. A palavra de Deus te garante, diz que pelas feridas de Jesus tu fostes curado. Deus preferiu que o filho dele, Jesus, fosse ferido em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, para que você e eu, nós não mais possamos passar por essa situação. Meu irmão, não aceite que o diabo te engane. Não há mais condenação para ti. Você está em Cristo, então não há mais condenação para ti. A preocupação não traz nenhuma vantagem, não traz nenhum benefício para ti, nem para mim, meu irmão. Então, por que se preocupar? Não te preocupes muito.
A preocupação é algo normal para o homem, mas é para a gente fazer um plano e depois sairmos daquela preocupação. Não é para fazermos morada e até puxarmos cadeira, sentar e conversar com ele. Vai te roubar a alegria de viver, vai te matar aos poucos. Não faça isso, meu irmão. Deus quer que você viva por longos e muitos anos e Ele quer te brindar com a vida dele, que é o Filho dele, Jesus Cristo. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa identidade, Cristo é a nossa justiça. Não te preocupe, Cristo é a tua saúde, é a tua força, é a tua identidade, é o teu caráter. Cristo é a tua vida, é a tua garantia da salvação, meu irmão e minha irmã. Eu fico aqui hoje com esta palavra, espero que ele te tenha abençoado de forma grande, de forma tamanha. Deus abençoe. Shalom.